Olá a todos, eu sou o professor Francisco Lopes. Esta é uma atividade de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus Duque de Caxias. A atividade chama-se a Drosophila melanogaster como estratégia para o ensino de biologia. Para parte dessa atividade, a aluna Lidiane Sabino, que é aluna de graduação do curso de licenciatura em Biologia do CEDERJ, UFRJ, aluna Andy Coeles, que é aluna de graduação do curso de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Duque de Caxias, aluna Sabrina de Oliveira, que é aluna do curso de Biofísica, o Cristiano Costa, que é aluno de doutorado do programa de pós-graduação em nanobiosistemas. Eu sou o professor Francisco Lopes, sou coordenador do grupo de Biologia do Desenvolvimento e Sistemas Dinâmicos. E, bom, vamos dar início, então, à atividade com a Lidiane Sabino. Olá, tudo bem? Então, vou começar fazendo um questionamento para vocês. O porquê estudar a mosca da fruta? Aquela mosquinha que a gente encontra nas bananas, né? Então, ela também é conhecida cientificamente como Drosophila melanogaster. Então, elas são muito estudadas por suas características únicas. Então, elas são muito estudadas... Ela se tornou um modelo ideal para o estudo do nosso próprio corpo humano. Porque aproximadamente 75% dos genes que causam as doenças no ser humano tem também nesse inseto, ou seja, são encontrados nesses mesmos genes nas drosófilas. E é graças a essa compatibilidade que nós podemos também entender melhor doenças como câncer, o diabetes e doenças como Parkinson. Então, provavelmente vocês já ouviram falar de Mendel, né? Eu vou falar rapidamente sobre o experimento dele. Onde esses dois eles deram uma grande alavancada nos conceitos de genética que temos hoje. Lembrando que naquela época tudo era conhecido como fatores, porque ainda não se tinha conhecimento sobre os conceitos que nós temos hoje. Então, como Mendel queria saber as características, como elas eram passadas de uma geração para outra, ele fez um experimento que ele realizou o cruzamento entre as linhagens puras de ervilhas amarelas e as linhagens puras de ervilhas verdes, constituindo a geração parental, a geração P. E o resultado desse cruzamento gerou 100% de ervilhas amarelas, chamando esse de geração F1. Como eram todas amarelas, ele cruzou novamente essas ervilhas, chamando de geração F2. E o que ele observou? Que, para sua surpresa, surgiu sementes verdes novamente. E Mendel percebeu que havia uma informação que era herdada dos ancestrais, mas que só se manifestou na geração F2. Então, e como no experimento de Mendel, nós também, que fala da sua primeira lei, né, que fala da segregação das características, Morgan fez o mesmo, mas só que com drosófilas, a mosquinha da fruta. Mas a pesquisa também não foi tão rápida, ele levou 2 anos ou até mais para poder encontrar alguma mutação, que foi um macho de olhos brancos, e no experimento, o que ele fez? Ele pegou um macho de olhos brancos e cruzou com uma fêmea de olhos vermelhos. Como resultado, gerou 100% de moscas de olhos vermelhos. E essa é a característica F1, né? E na geração F2, ele cruzou novamente essas moscas entre si, né? Dando origem a esses resultados, onde nós podemos observar que tanto no experimento de Mendel como no experimento de Morgan, houve uma proporção fenotípica de 3:1. Então, falando um pouquinho sobre o histórico, né, dessa história da genética até hoje, então, primeiro nós sabemos que teve o Mendel com a sua primeira e segunda lei, que nós já conhecemos, mas aí tivemos também mais 2 pesquisadores que, com base no trabalho de Mendel, se aprofundaram mais, que foi o Sutton, que era um nascido nos Estados Unidos, e o Boveri, que era um alemão. Quase que ao mesmo tempo, eles estavam estudando a questão dos cromossomos, só que Boveri estava estudando a meiose dos gametas
dos gafanhotos, e Sutton estudava a meiose dos ouriços do mar. E o porquê disso, né? Eles acreditavam que as informações genéticas eram encontradas em lugares específicos nos cromossomos. E nesse mesmo tempo, o Thomas Hunt Morgan, né, foi um outro pesquisador, ele estudava o padrão da herança nas Drosophila melanogaster. Mas o porquê ele fez isso, nós veremos um pouquinho mais para frente. Aí perguntando vocês, será que essa mocinha da fruta, Drosophila melanogaster, ela já ganhou algum tipo de prêmio? E respondendo, sim, ela ganhou muitos prêmios relacionados a pesquisas utilizando elas. O primeiro foi em 1933, que foi dado ao Thomas Hunt Morgan pelo Nobel de Medicina por provar que os cromossomos eram portadores de genes. E logo depois tivemos em 1916, 1944, e o último foi em 2017, foi a descoberta do gene responsável por manter o nosso relógio biológico. Olá, meu nome é Sabrina. Eu vou falar um pouco das vantagens de utilizar a Drosophila como modelo animal experimental nas pesquisas, destacando algumas de suas características. Uma dessas características em relação ao seu tamanho, é um animal muito pequeno. Essa imagem mostra um vaio, é um tubo onde as moscas são cultivadas no laboratório, e em cada vaio desse é possível colocar de 50 até 80 moscas. E isso é possível porque é um animal muito pequeno. Próximo. Outra característica é o dimorfismo sexual. Várias espécies animais possuem essa característica, onde é possível observar qual é o macho e qual é a fêmea da espécie, sem a necessidade de olhar o órgão sexual desse animal. Aqui abaixo nós temos um casal de pavão. Os machos possuem as penas mais longas, enquanto que a fêmea não. A Drosophila, apesar de ser um animal muito pequeno, essa diferença entre o macho e a fêmea também pode ser feita observando sem a necessidade de um microscópio ou de uma lupa. As fêmeas possuem um tamanho relativamente maior do que o macho. Uma característica também muito importante em relação ao seu ciclo de vida, que é um ciclo de vida rápido e curto. Este animal, quando é mantido a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ele completa todo o seu ciclo em torno de 10 dias. Então, ele passa pela sua fase de ovo, o embrião, as fases larvais, pupa, e até formar o animal adulto. Todo esse ciclo dura em torno de 10 dias. Além do mais, é possível você escolher qual a fase de vida desse animal deseja estudar. Muitas pesquisas concentram-se em estudar a fase embrionária, que é exatamente onde ocorre a expressão de genes que serão necessários para a formação dos padrões corporais da mosca adulta. Outra característica é uma elevada fecundidade. Cada fêmea coloca em média de 200 até 300 ovos durante todo o seu período de vida. Então, isso facilita muitas pesquisas. Geralmente, nos laboratórios é mantido um estoque pequeno e, quando há necessidade de realizar algum experimento, pode-se fazer a expansão desse animal. Em relação ao seu cultivo no laboratório, como foi falado, é um animal muito pequeno, ele tem uma alta taxa de fecundidade, então não há necessidade de você ter grandes espaços para cultivar esse animal. Essa figura aqui mostra uma estufa onde as moscas são colocadas e cultivadas, não há necessidade de grandes espaços, o que se torna muito vantajoso financeiramente o seu cultivo laboratorial e para pesquisa. Então, para finalizar alguma dessas características, né, é um animal com poucas exigências nutricionais, você consegue fazer o manuseio fácil com a mão desse animal e a observação na lupa. Então, essas são algumas das características que fazem com que a Drosophila seja cada vez mais um modelo experimental eficiente para as pesquisas e para a ciência. Este vídeo ele mostra o desenvolvimento do embrião, como as células se comportam, né, durante esse desenvolvimento para formar os órgãos e as estruturas corporais do animal. Essas imagens foram obtidas através da técnica de microscopia de campo claro. Então, falando um pouco sobre a morfologia das Drosophila melanogaster, nós podemos ver que elas apresentam cabeça,
tórax e abdômen. Não dá pra ver. Cabeça, tórax e abdômen. Então, a cabeça ela se distingue as antenas, os olhos e as peças bucais. O tórax, que é constituído por 3 segmentos, apresenta 3 pares de patas. E o abdômen possui uma nítida segmentação, que este é o seu centro de nutrição. Nós podemos ver uma diferença nas drosófilas. Se a gente observar bem, o macho apresenta o pente tarsal, que é essa setinha vermelha aqui, né? Apresenta o pente tarsal. O abdômen do macho é bem menor do que o da fêmea, e eles apresentam também uma pontinha preta nos machos, apresenta uma pontinha preta no seu abdômen. E a gente podendo ver essa imagem, a gente pode ver as linhagens de Drosophila melanogaster. Então, a gente pode ver também que há uma diferença fenotípica entre elas, e algumas são pouco perceptíveis e as outras têm uma diferença muito grande entre elas. A gente pode ver que umas têm mais asas maiores, outras asas menores, tem os olhos vermelhos, tem olhos brancos, umas são mais claras, outras mais escuras. A gente pode ver que há uma diversidade de linhagens dentro das drosófilas, né? Bom, então, como você sabe, né, as células-tronco, tá? São células que conseguem se reproduzir, duplicando-se, gerando 2 células com iguais características. E as células-tronco também conseguem se diferenciar, ou seja, se transformar em diversas outras células dos seus respectivos tecidos e órgãos, né? Então, de acordo com a figura, né, que a gente pode ver, as células-tronco, né, elas podem se autorreplicar, né, gerando outras células-tronco, e também com a continuidade, né, da replicação, eles também podem se especializar em vários tecidos. Pode passar. Bom, então, as células-tronco, né, elas são chamadas de células-tronco embrionárias, que elas também são chamadas de células pluripotentes, e tem, como foi dito, né, eles possuem a capacidade de transformar em qualquer tipo de célula. Né? Depois, existe, né, as células chamadas de multipotentes, né, ou células-tronco adultas, e elas já possuem uma limitação tecidual, né? Então, assim, as células-tronco, elas são encontradas, né, dentro do embrião. E as células-tronco, elas são consideradas, né, embrionárias mais ou menos entre o 4º e 5º dia de gestação. Então, após várias replicações, né, vão começar a aparecer na estrutura muito mais complexas, né, como coração, sistema nervoso, né, então já e todos os sistemas, já formando o organismo. Então, mas você sabia que mesmo a gente adulto, né, a gente possui células-tronco? Pois é, então, as células-tronco, elas são encontradas na medula óssea, né, no sangue, do cordão umbilical, e com isso, né, cada órgão do nosso corpo, ele possui uma quantidade de células-tronco, né, e isso faz com que elas fiquem responsáveis, né, pela renovação das nossas células ao longo da nossa vida. Pode passar. Então, como foi mostrado, né, a diferença entre macho e fêmea, tá? E como foi dito também, as células-tronco, elas também são encontradas, né, em fase embrionária. No entanto, aqui, né, na figura B e C, né, a gente pode também encontrar as células embrionárias, ou células-tronco, né, dentro, né, dos órgãos, né? Nesse caso, dessas mosquinhas aqui. Então, tanto no macho como na fêmea, né, a gente pode encontrar no testículo ou nos ovários. Já nessa terceira figura, né, a gente já pode ver no microscópio campo claro, né, os ovários, né, da mosquinha. Então, pode se semelhar mais ou menos como se fosse uma tangerina, né, onde que cada goma, né, seria
o ovário, né, formando uma estrutura maior, que seria o ovaríolo. Pode passar. Então, então, assim, as células tronco cancerígenas, né? O que tem a ver? Né? A gente pode ver também, né, que o comportamento, né, diversidade, hierarquia pode se semelhar, né, às células tronco normais. Então, a gente pode ver aqui na primeira mão células tumorais mãe, tá? E elas também se replicam, né, originando as células tumorais filha, né, ou chamadas também de progenitoras. E com isso, né, com a capacidade de limitação, de replicação um pouco mais restrita, né, eles vão formando, se acumulando, né, ocasionando um tumor. E é o conjunto de várias células cancerígenas. Pode passar. E assim, então, o comportamento... Então, como são o comportamento das células cancerígenas, né? É a mesma coisa. Então, a célula cancerosa, né? Por alguma deficiência da própria célula, né? Ele acaba se tornando, né, uma célula cancerosa, depois, após várias replicações, né? Replicações já começa a ter um tecido alterado, né? E depois... então, quando já na terceira etapa, né, com a continuidade, né, da replicação, eles acabam, né, invadindo o tecido vizinho, né, às vezes espalhando, né, os órgãos próximos, o que já indica, né, para o paciente um quadro, né, mais agravado. E já no quarto, né, na quarta figurinha, a gente já vê o processo de metástase, né? Quando já a invasão, né, já é deslocado, né, para outras partes do corpo, né? Então, já é um quadro, né, do paciente muito mais grave. Pode passar. Né? Então, aí o que acontece, né? Como, então, utilizado... Como que funciona, então, a terapia, né? A cisplatina, ela é uma droga muito utilizada, tá? É um quimioterápico muito utilizado, né, hoje em dia, para combater as células cancerígenas. A cisplatina se liga no próprio DNA, né, das células tronco cancerígenas, aqui na parte da figurinha onde está preto e branco. Então, assim, a cisplatina, né, acaba se ligando no DNA e fazem com que haja uma diminuição na multiplicação dessa célula, né, diminuindo as células filha, como a gente pode ver aqui na segunda figurinha. No entanto, também essa figurinha aqui, né, mais colorido, né, ele representa as células normais que a gente tem. Então, mesmo com o efeito, né, após né, dos efeitos da quimioterapia, radioterapia, existe a diminuição das células tronco cancerígenas, mas também, infelizmente, das células normais. Então, por isso que a gente... existe vários efeitos, né, como os efeitos no paciente, como queda de cabelo, náuseas, fadiga, né, alterações, né, no sistema renal e outras consequências. Pode passar. Então, como foi dito, né, por que, né, as drosófilas, tá? Então, o que acontece com as células tumorais, elas também se assemelham nas células tronco embrionárias das drosófilas. Por isso que nós, né, temos um projeto que está em andamento, né? E o nome desse projeto é efeito da radiação células tronco germinativas de Drosophila melanogaster, né? E com a influência da dieta na recuperação dessas células e tecidos ovarianos submetidos ao tratamento da cisplatina, tá? Então, o que a gente faz, né? Então, como foi dito, né, como a cisplatina, né, ele foi inserido no DNA, né, não fazem com que as próximas linhagens de células cancerígenas venham a diminuir, tá? Então, assim, esse estudo, né, as células, as drosófilas são irradiadas, né,
Então, também a gente consegue estudar melhor qual o comportamento, né? Dar um melhor estudo, né, como que é o comportamento dessas células cancerígenas. Então, tá, obrigada. Não, pode passar. Então, assim, então a gente usa, né, várias técnicas, né? Por exemplo, a gente possui várias metodologias, né? Então, assim, a gente possui a técnica de radiação, de imunomarcação e de dissecação de ovaríolos, tá? Então, assim, na primeira figurinha, a gente pode ver, né? Esse é onde que a gente armazena, né? E cuida nossas drosófilas, né? Então, esse aqui é uma figura de uma estufa, né? Onde as mosquinhas, né, elas se encontram em manutenção. Já na figura 2, né? Ele é uma bomba, né, de césio 137, né, que fica no laboratório da COP do Fundão. É ali que a gente coloca, né, as mosquinhas para elas serem irradiadas. Já na figura 3, né, são a dissecação, né, dos ovaríolos, dos ovários das mosquinhas, né, para a gente estudar como é o comportamento das células embrionárias. E também, e na figura 4, né, tem já a imunomarcação, técnica de imunomarcação. Simplesmente, né, a gente vê já com o auxílio do microscópio confocal, né, onde se encontram essas células tronco, né? Nesse caso aqui, a gente vê a figura, né, toda em azul, o ovaríolo, né, com a cor azul, e dentro, né, a gente pode ver as células tronco, né, embrionárias em azul claro, né? Então, é com isso que a gente estuda, né, a diminuição, às vezes a multiplicação delas. Todas essas figuras aqui, elas foram geradas, né, pelo nosso laboratório. Nosso laboratório, além dos trabalhos que a Angie falou, né, nós trabalhamos também com uma área chamada drosofilotoxicologia. A drosofilotoxicologia é uma área que vem crescendo muito, uma área de estudos que vem crescendo muito ultimamente, porque ela tenta ver o efeito de substâncias farmacêuticas, né, químicas em geral, nas drosófilas. Por que isso? Como foi dito inicialmente, parte dos genes da drosófila, que embora seja um animal pequenininho, esses genes têm semelhantes configurações, têm genes semelhantes no nosso organismo, né? São genes, nós temos genes ortólogos aos das drosófilas. Então, por essa ciência, né, por esse ramo de pesquisa, nós conseguimos inferir se uma substância tóxica no nosso corpo, desencadeando um efeito nocivo, ruim, no organismo da drosófila, isso certamente vai indicar que vai ter o mesmo efeito no organismo humano, né? Existem duas formas de você testar substâncias, né, químicas na drosófila. Você pode injetar no nosso laboratório, né? Nós fazemos nós injetamos as substâncias da drosófila adulta no abdômen, como está nessa figura mais à direita. Ela poderia ser testada também nessa larvinha, né, na fase larval do inseto. Por que isso? Se for tóxico na fase larval, você vai ver efeitos sobre o desenvolvimento do sistema nervoso ou o sistema locomotor, por exemplo, né? O efeito no adulto vai ser diferente, porque o organismo já está montado, já está completo, né? O teste de toxicidade que nós estamos propondo desenvolver no nosso laboratório é para ver tanto o efeito tóxico quanto a atividade no organismo de substâncias ativas novas, né? Nós vamos usar como modelo uma substância nova, que é um peptídeo, mas
vamos testá-lo, o efeito dessa substância na drosófila, né? E como é que nós vamos fazer isso? Vamos injetar esse peptídeo na drosófila e depois faremos uma análise de quais genes foram expressos após a aplicação dessa substância no corpo da mosquinha. Como que você vê qual o gene expresso? Lembrando lá das aulas de genética, que vocês devem ter tido já, né? Na verdade, as aulas da parte de bioquímica também, né? O gene, quando ele é expresso, ocorre a transcrição daquele gene formando uma molécula de RNA. Então, nós vamos fazer um sequenciamento de RNA dessa drosófila, na verdade, de alguns órgãos específicos, né, que possam vir a ser afetados. Nós vamos coletar um dos órgãos será o ovário, né, e vamos fazer o sequenciamento do RNA após a ingestão dessa substância, né, microinjetada da substância após a microinjeção na drosófila. Pode passar para o próximo, por favor? Né? Isso é o que nós chamamos de drosófilo-toxicologia. Está sendo estudado, né, diversos genes na drosófila que têm correlação com as nossas doenças, com doenças humanas. Câncer é muito bem relatado. Essa figura mostra a imagem, né, de diversos tipos de cânceres que têm genes ortólogos encontrados na drosófila, tá? Como é possível isso, gente? Olha só, como que eu posso estudar a ação de uma substância de câncer de ovário na drosófila? Porque tem um gene ortólogo ao humano na drosófila. Câncer de ovário, câncer de tumores coloretais e diversos outros, tá certo? Neoplasias em olhos. Você vai encontrar os ortólogos em drosófila. O que é isso? Vamos falar de uma forma bem simples, né? A evolução, ela não ocorre ao acaso, ela não ocorre aos saltos, ela ocorre em etapas, né? E, certamente, a drosófila é um organismo mais simples do que o de um animal mamífero, né? Os insetos são mais simples do que os mamíferos, mas compartilham, eles têm também material genético, eles têm também os genes. Certamente, os animais mais complexos herdaram alguns desses genes, mas tem, de alguma forma, os genes que têm animais mais complexos, como os mamíferos, né? São maiores ou são mais numerosos ou têm diferentes cópias de cada um desses genes que são encontrados aí. É o caso desses genes relacionados a tumor que nós vemos em drosófilas e em seres humanos, né? Pode passar? Próximo, por favor. Né? Então, todo o trabalho do nosso grupo, né, visa estudar diferentes mecanismos de ação, e a drosófila é bastante importante para todos os trabalhos que foram apresentados hoje aqui, né? É um animal muito simples, nós agradecemos às drosófilas e a sua genética, né? O grupo de biologia do desenvolvimento de sistemas dinâmicos depende muito do conhecimento desses animaizinhos. Agradecemos aí a sua atenção de todos após a nossa aula. Ok, gostaria de agradecer, então, a equipe que participou dessa apresentação. Gostaria também de convidar vocês que estão assistindo, né, que deixem seus comentários, as suas dúvidas. Nós vamos fazer o máximo para responder. Um grande abraço a todos. Obrigado.